Oi, querido jovem, que tal aprendermos juntinhos com as leituras que ensinam? Estudo do livro Violetas na Janela, ditado pelo Espírito Patrícia, psicografia de Vera Lúcia de Carvalho, capítulo 11, Relato das Três Amigas. Nas horas de lazer é costume visitar amigos e parentes por aqui. Gostamos de nos reunir e conversar. O assunto preferido entre familiares são os parentes. Falamos a respeito dos entes queridos desencarnados que não estão bem e sobre os parentes encarnados. Trocam-se ideias e ajuda. Na casa da vovó recebem-se muitas visitas e, como estava sempre por ali, quando convidava, ficava junto. Escutava conversas, participava e com isso aprendia muito. Dona Amélia, uma das senhoras que moram conosco, recebeu a visita de sua neta Marina e da amiga dela, Isa, que residiam em outra colônia. Conversamos animadas. Como quase sempre acontece, a conversa foi sobre a desencarnação. Dona Amélia foi a primeira a falar de sua desencarnação. A morte do meu corpo foi muito dolorida. O câncer foi destruindo meu corpo. Revoltei-me com tudo e todos. Tornei-me uma doente amarga. Muito debilitada, meu corpo morreu. Não vi ou senti, só percebi tempos depois. Continuei a sofrer com meu desencarne. Vaguei com dores pelo meu antigo lar. Sofri muito. Depois de muitos anos, fui socorrida. Entendi que foi merecido tudo o que passei. Tendo saúde encarnada, não dei valor. Tomava sempre bebidas alcoólicas, fumava, envenenei meu corpo com egoísmo, inveja e ciúmes. Se não fiz mal a ninguém, fiz pouco bem. O bem que fiz foram as poucas esmolas, resto do meu supérfluo que distribuí. Nunca pensei em ajudar realmente alguém. Vivi encarnada, cultivando a matéria como uma tola imprudente, ignorando a parte verdadeira, espiritual. A dor, a doença, tudo isso foi uma tentativa que havia escolhido antes de reencarnar para alertar-me. Mas fiquei revoltada, não sofri com resignação. Quem não sofre com aceitação, pouco lhe adianta. Depois, em vez de reconhecer meus erros, me revoltei, achando injusto por não ter feito, no meu ponto de vista, nada de ruim. Não matara, não roubara, não trair, etc. Esquecendo que pude fazer o bem e não fiz. Nem aprender quis. Para que saber, dizia sempre, depois de morta aprendo. Isso se tiver continuação da vida. Teve. Continuei a existir depois do meu corpo ter morrido. E continuei a sofrer pelos mesmos motivos. Até que, cansada, comecei a ver realmente meus vícios. Mais humilde, clamei, pedi ajuda. Amigos e parentes levaram-me para o hospital de um posto de socorro, onde sarei e vim para a colônia. Agora, tendo oportunidade, sou agradecida, tento educar-me no trabalho útil e no estudo da boa moral. Eu, falou Marina, desencarnei jovem, aos 21 anos, e como vovó ignorava completamente a continuação da vida. Não tinha ideia do que acontecia com quem morria, se acaba, se ia para o inferno ou céu. Teorias que não entendi e nem queria entendê-las. Não seguia religião nenhuma. Dizia ter uma só por rótulo. Para mim, a morte do corpo era somente para os outros. Desencarnei por um acidente de carro. Socorristas, trabalhadores do bem tentaram ajudar-me, repeli-os. Para mim eram loucos dizendo besteiras, como que o meu corpo morreu. Foi um período bem difícil. Na minha casa foi um caos. Meus pais intensificaram as brigas e acabaram por se separar. Um acusava o outro pelo meu desencarne. Sofri muito, julguei estar louca por não conseguir entender o que se passava e por não aceitar minha desencarnação. Com meu lar desfeito, vaguei pelas ruas com muito medo. Cansada de sofrer, resolvi apelar para Deus. Entrei num templo e orei. Senti-me melhor e resolvi ficar ali. Entendi que religião faz falta quando se é religioso, sente-se protegido. Quando se é realmente sincero e devoto na religião, os sofrimentos são compreendidos e a morte não atemoriza tanto.
Entendi que desencarnara, mas não sabia o que fazer para melhorar minha situação. Fiquei naquele templo a orar junto com outros desencarnados e com encarnados que lá iam. A oração levou-me a meditar, a me arrepender dos meus erros. Fiz muitos atos errados, fui egoísta, materialista nos meus 21 anos que passei encarnada. Tinha muito do que me arrepender. Não saí mais do templo, temi os irmãos trevosos, tinha medo que eles me prendessem. Eles não entravam no templo, mas vi-os fora. Fiquei anos no templo. Cansei, resolvi ser sincera comigo mesma e pedir socorro. Chorando, pedi ajuda a Deus. Trabalhadores do bem auxiliaram-me. Levei tempo para me recuperar num hospital de um posto de socorro. Hoje estou bem, sou grata, aprendo a viver aqui. Anseio por melhorar moralmente, pôr em prática o que aprendo. Marina suspirou, mas não estava triste. As lembranças de tudo que passou lhe dão forças para melhorar cada vez mais. Após uma pausa, foi a vez de Isa falar. Desencarnei por um tumor maligno no cérebro, depois de alguns meses de doente. Estava com 16 anos. Segui uma religião que equivocadamente me ensinou que, com a morte, adormecia para acordar no julgamento de toda a humanidade nos fins dos tempos. Senti um torpor com a morte do meu corpo, uma espécie de sono, no qual achava que dormia, mas ao mesmo tempo via e ouvia tudo, embora sem muita clareza o que se passava ao meu redor. Fiquei junto dos familiares a velar meu corpo. O desespero dos meus foi grande, gritavam, choravam, sofriam horrivelmente. Sentia muita perturbação, mas também sentia-me amparada. Escutava alguém convidando para ir partir. Os meus familiares me seguravam e não me esforcei para ir, não queria deixá-los sofrendo tanto. Após meu corpo ter sido enterrado, meus familiares foram embora. Chamei com fé, meu Deus, ajuda-me. Socorristas me levaram para um posto de socorro. Tentaram explicar e me curar. A doença, o reflexo dela ainda era forte em mim. Não me apavorei ao saber que meu corpo morreu, decepcionei-me por não ser como pensava, como eu acreditava. Entendi as explicações que gentilmente os benfeitores me transmitiam. Raciocinando, achei justas e lógicas. Não temi mais e passei a dormir com mais tranquilidade. Mas os lamentos, o desespero dos meus enlouqueciam-me. Julgava-me tão coitada por ter morrido que comecei a ter dó de mim. E a autopiedade não leva a nada, só maltrata, desesperei. Eles começavam a chorar, eu também desesperava e chorava. Quando me chamavam, queria ir para perto deles e acabei indo. Que agonia, choravam, lamentavam. Era como se eu tivesse acabado. Sem entender isto, pois novamente fiquei confusa e sofri muito. Diziam que estava dormindo, que nada havia ou sentia. Gritava que não e novamente me apavorei. Temi adormecer. Detestei ficar no meu eslar, quis voltar ao posto de socorro, mas não sabia como. Lembrei de Jovina, uma caridosa enfermeira que cuidou de mim. Chamei por ela. Jovina carinhosamente veio em minha ajuda, senti alívio ao vê-la. Jovina, socorre-me, implorei em lágrimas, tira-me daqui, me leva para um lugar onde não possa mais voltar. Jovina me levou para uma colônia, onde fui internada no Hospital do Educandário, na ala para jovens. Tive de receber um tratamento especial para superar e entender o desespero dos meus pais, procurando não dar importância aos seus chamados para não sentir tanto. Os orientadores do educandário, para que pudesse me recuperar mais rápido, tentavam ajudar meus pais. Como o sofrimento leva muitas pessoas a procurar ajuda, meus familiares aceitaram conversar com uma vizinha espírita, que bondosamente lhe explicou que deveriam conformar-se com a vontade de Deus e que eu, sendo boa, deveria estar em um bom lugar e que não deveriam me chamar, etc. Foram ótimos conselhos que entenderam de modo confuso, mas, para meu alívio, melhoraram. Não chamaram mais por mim e não desesperaram, sofrendo menos,
Pude então me sentir mais aliviada. Esforcei-me para sarar, porque eles, pensando em mim como doente, com dores, me transmitiam isso, dificultando o desligamento dos reflexos da doença. Sarei e senti-me bem. Comecei a interessar-me em conhecer o educandário, a colônia, a fazer amizade, e reapareceu outro problema. Julgavam-me santa, anjo, e encheram-me de pedidos. Pediram-me de tudo, para ir bem na prova da escola, para ter saúde, para não chover ou para chover, sarar da dor de cabeça, achar objetos perdidos, etc. Pior que incentivaram todos os familiares, amigos e vizinhos a fazê-lo. Sentia esses pedidos e agoniava, queria ajudá-los, mas como fazê-lo? Instrutores do educandário tentaram novamente ajudá-los para que eu melhorasse. Novamente, a vizinha espírita foi a porta-voz, conversou com eles, orientou-os para que não pedissem nada, que pedissem a Deus, a Jesus, aos anjos, que eu, sendo boa, deveria estar em bom lugar, mas que talvez não me fosse possível ajudá-los e que eu sentiria por isso. Ficaram sentidos com a bondosa vizinha. Generosos instrutores do educandário tentaram novamente esclarecê-los, desligando-os do corpo enquanto dormiam e conversando com eles. Foram aos poucos deixando, mas ainda hoje recebo pedidos. Amo meus familiares, desejo-lhes bem, oro por eles, mas não gosto nem de ir visitá-los. Sofri muito com a falta de compreensão deles. A morte é tão natural, não sei por que fazer dela uma tragédia. Demorei muito tempo internada no hospital. Tive depois que fazer um acompanhamento com orientadores até me sentir segura. Amo a vida desencarnada, sinto-me tão bem no educandário, mas não foi fácil. A conversa continuou agradável por mais tempo. Depois, nossas visitantes despediram-se e foram embora. Fiquei a pensar. Reflexões. Bom, podemos entender que no plano astral os espíritos se encontram em sua hora de lazer para conversar sobre pessoas queridas, tanto encarnadas como desencarnadas. Os assuntos muitas vezes giram em torno do tema da desencarnação. Precisamos cuidar do nosso corpo físico quando estamos encarnados, vigiando inclusive nossas emoções e sentimentos, para que não venham afetar-nos negativamente. As doenças muitas vezes são escolhas nossas, para nos lembrar, se não sair do roteiro, para não sairmos do que traçamos para as nossas vidas. Outras vezes são provas ou até expiações que precisamos passar, mas independente da causa, precisamos vivê-las com resignação e sem revolta. O conhecimento espírita é bênção na hora do desencarne, tanto para quem desencarna como para os que ficam, que muitas vezes se desesperam e até se revoltam, causando sofrimento, dores e tristeza para quem desencarnou. A morte é tão natural, não podemos fazer dela uma tragédia. Beijo no coração e muita gratidão!